Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. 18h04. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O presidente Donald Trump disse que o acordo de paz entre Rússia e a Ucrânia pode sair ainda hoje. Na Casa Branca se reuniram Trump, o líder ucraniano Vladimir Zelensky e 7 líderes europeus. A reunião ainda continua. Na sexta-feira, o americano se reuniu com o presidente russo no Alasca. Vladimir Putin afirmou na ocasião que pode acabar com a guerra se a Ucrânia ceder parte do território. Zelensky, por sua vez, afirmou que não vai abrir mão de nenhuma região, não. A União Europeia condenou alterações forçadas nas fronteiras internacionais e afirmou que vai endurecer as sanções contra Moscou. Leis estrangeiras só têm validade no Brasil quando há homologação pelo Judiciário Nacional ou observância dos mecanismos de cooperação judiciária internacional. Foi o que decidiu, disse e escreveu o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Guinada política na Bolívia, a direita sai vitoriosa das eleições e leva 2 candidatos ao segundo turno. Desde a ascensão de Evo Morales em 2006, a Bolívia era governada até então por políticos mais alinhados à esquerda. Rodrigo Paz, senador de centro-direita e filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora, surpreendeu ao vencer o primeiro turno com 32% dos votos. Em segundo lugar, com 26%, ficou o ex-presidente Jorge Quiroga, da direita conservadora. O segundo turno, aí sim, a prova dos 9, que vai decidir, acontece no dia 19 de outubro. Vamos saber agora o que os nossos repórteres acompanharam de principal hoje. Luiz Silva. Ilha do Governador vive manhã de caos, com ônibus incendiados e usados como barricadas durante a operação da PM. Maria Vitória Lima. STF forma maioria para garantir auxílio do INSS a mulheres vítimas de violência doméstica. Maria Clara Anselmo. Procon do Rio de Janeiro anuncia inscrições para primeiro concurso em uma década. E agora, o que a nossa equipe aqui da bancada também preparou? João Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Olha, a Lei Maria da Penha completa 19 anos, quase 2 décadas, Sidney, mas o número de casos de violência contra a mulher ainda assusta. E daqui a pouco a gente vai conversar com a Renata Souza, presidente da comissão da ALERJ, da Comissão da Mulher, sobre esse assunto. Marcelo Madureira, boa noite para você também. Boa noite, família Tupi, boa noite, Sidney Rezende. Olha, depois da histórica goleada do Vasco da Gama de 6-0 imposta ao Santos, eu vi o Neymar chorar. Eu também vi, eu quero ouvir o que você vai falar sobre isso. Hoje é dia do estagiário, essa é uma das portas de entrada para o mercado de trabalho e aprendizado na prática. Ouvinte Tupi, nós queremos saber qual conselho você dá para os estagiários que estão entrando agora no mercado de trabalho. O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980188880, 980188880. E a previsão do tempo, hein, Renata Victor? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão é de céu parcialmente nublado. Amanhã, terça-feira, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. Os ventos serão moderados. A madrugada será gelada, 13 graus. Ao longo do dia, o sol esquenta e a temperatura máxima pode chegar aos 29 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney, uma notícia boa para quem estava sentindo falta do calor. A partir de quarta-feira, teremos dias de veranico, ou seja, temperaturas acima dos 30 graus no município do Rio de Janeiro. Estaremos juntos de segunda a sexta-feira, logo após a Ave Maria do Padre Marcelo Rossi, que começa às 6 horas. Boa noite, então, para você que está no dial, nos acompanhando agora, 96.5 FM, pelo site tupi.fm, pelo aplicativo Super Rádio Tupi, pelo YouTube também. Você que está em casa, no trabalho, na rua, no transporte público ou no carro, continue ouvindo o Jornal da Tupi. Família Tupi, boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende.
da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Por todo o Brasil tem Petrobras. Aqui no Rio de Janeiro tem mais desenvolvimento, refino e integração do polo petroquímico do estado. Um investimento de 33 bilhões de reais e geração de 37 mil postos de trabalho diretos e indiretos, com qualificação de mão de obra através do programa Autonomia e Renda. Tudo isso contribui para a entrega de combustíveis mais sustentáveis e para o crescimento do país. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Açúcar União 4,29 no Unidos Clube, queijo Minas Frescal 28,98, Nescau Lata 8,98 no Unidos Clube, requeijão LG 6,99. Supermercados Unidos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h11. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Segunda é dia de abastecer sua geladeira com economia. Vem pro Inter. E se você ama o seu carro, você é a Alamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. Hoje é dia do estagiário. Quantas vezes você não ouviu aquela expressão, cadê o estagiário? Ele tá voando. Ou seja, ele estava fora de algum lugar, não estava lá no local dele. Mas a Viviane Costa, que não é estagiária, é experiente, sabe muito, se eu perguntar, cadê a Viviane? Alguém vai dizer, ela está voando, mas ela pode. Tudo bem, Viviane? Boa noite. É isso mesmo, mas também já tive meu período longo de estágios aí na Super Rádio Tupi. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Sobrevamos neste momento a Avenida Brasil. Sidney, a Via Expressa não está sendo uma alternativa para quem está tentando chegar ali à zona oeste da cidade. Teve um acidente agora há pouco envolvendo 2 caminhões e uma moto bem no trecho de Bom Sucesso. Ainda estou verificando uma faixa da pista central interditada, o trânsito bem congestionado, reflexos observados a partir da Avenida Rio de Janeiro e tem reflexos também para quem está pela linha amarela desde Del Castilho. A linha vermelha para a Baixada também não é uma alternativa, tá? Teve um acidente mais cedo envolvendo carro e moto ali no trecho de Cordovil. Ainda tem uma faixa interditada e o trânsito bem prejudicado, congestionamento com reflexos desde o Caju. Para quem sai da região central neste momento, pegando a Leopoldo Bulhões, Rua Uranos ou ainda seguindo pela Pastor Martin Luther King, consegue cortar parte desse congestionamento. Inclusive, a Pastor Martin Luther King apresentando melhores condições na chegada a Pavuna. Para o centro da cidade, a linha vermelha está apresentando melhores condições. Evite passar pela Avenida Brasil, está com pontos de lentidão no trecho de Bom Sucesso. Muita gente reduzindo a velocidade para dar aquela olhadinha ali no acidente da pista do sentido oposto, que está prejudicando também esse sentido da região central, com reflexos a partir de Olaria. Mas para quem está pela região de Olaria, Bom Sucesso, Rua Uranos e Leopoldo Bulhões também servindo de opção. Cuide do seu pet com o plano de saúde veterinário da Apaixonados por Quatro Patas, a maior rede de clínicas populares do país. Acesse apaixonadosaudepet.com.br e saiba mais. Já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. Super Rádio Tupi.
informação. Quem mora na ilha, quem precisava ir até a Ilha do Governador, quem precisava sair da Ilha do Governador, hoje foi um dia, ou está sendo um dia muito complicado. O Luiz Silva tem a cobertura completa e vai resumir o que de mais importante aconteceu, porque realmente a mobilidade, o ir e vir, foi tudo isso muito sacrificado. Luiz, boa noite. Boa noite para você, Sidney. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. 4 criminosos foram presos na operação realizada hoje pela Polícia Militar na comunidade do Dendê, na Ilha do Governador. O objetivo dessa ação era coibir a atuação de criminosos na região e também remover barricadas. Durante a ação, criminosos incendiaram um ônibus da linha 921 e sequestraram outros 12 para usá-los como barricadas. Por conta dessa ação, 19 linhas precisaram alterar os itinerários e vias importantes como a Avenida Paranapuã e a Estrada do Cacuia foram interditados. O que ajudou ainda mais para dificultar o trânsito ali na ilha, Sidney, um incêndio que aconteceu ontem na garagem de uma empresa de ônibus também ali na ilha, onde mais de 10 coletivos acabaram incendiados. O comandante do batalhão da ilha, o tenente-coronel Marcos André, também relata que granadas foram atiradas na direção dos agentes durante a operação. Vamos ouvir. Nossas equipes do serviço reservado se depararam com alguns elementos armados que atacaram essas equipes, inclusive lançando granadas aqui até deflagradas nesses policiais. Esses elementos, eles se homiziaram numa casa, foi feito um cerco nessa residência e houve uma breve negociação com nossos policiais, o que ocasionou a rendição desses 4 elementos que estavam fortemente armados, de posse de 4 fuzis e ainda de posse de granadas e coletes balísticos. É isso, participaram da ação, além do batalhão da ilha, o batalhão da Maré, o batalhão do Meier, equipes do Recon e também do batalhão de choque. Além dos 4 presos, 2 menores também foram apreendidos com pedras próximo ao local onde os ônibus foram sequestrados. Na ação também foram apreendidos 4 fuzis, 3 granadas, 4 rádios transmissores, coletes balísticos, munições e drogas. 38 barricadas foram removidas, com 14 vias desobstruídas e cerca de 14 toneladas de materiais retirados. Sidney. Ô Luiz, já, logo após a sua participação, o Matheus Mesquita vai entrar aqui, viu, Matheus? Prepara aí, quase 100 ônibus já foram sequestrados no Rio em 2025. Mas algumas perguntas, a primeira delas, o que aconteceu com estes ônibus incendiados tem a ver com o que aconteceu hoje ou não tem a ver? Os ônibus incendiados hoje, sim. Foi uma ação dos criminosos para desviar a atenção da polícia do interior da comunidade para o exterior e poder diminuir a ação da polícia na comunidade também, e eles conseguirem fugir. Os de ontem não, ao que tudo indica, foi um incêndio acidental, Sidney. Luiz, uma segunda pergunta. A Ilha do Governador já viveu, nos últimos 5 anos, um drama muito grande com as tais vans administradas por traficantes, por milícias e tudo mais. E estas vans acabaram por escravizar, né, o morador da Ilha do Governador. Quando você incendeia, sequestra, queima, tira de circulação, quebra a frota de ônibus, inevitavelmente o morador começa a se perguntar: como eu vou trabalhar amanhã? Não é todo mundo que tem o seu próprio veículo. Aí aparecem as tais das lotadas de novo. Pode ter uma ligação uma coisa com a outra? Pode, porque como a gente sabe aqui no Rio, né, Sidney, é muito comum criminosos, tanto do tráfico quanto da milícia, controlarem as chamadas cooperativas de vans e dominarem completamente esse serviço que faz ligação de bairros da Zona Oeste e da Zona Norte, principalmente com o centro do Rio, né? Então pode ser que sim tenha relação com essa ação das vans na Ilha do Governador também, Sidney. Obrigado, Luiz, você pode permanecer conosco se quiser, senão você está liberado. Logo depois da reportagem do Mesquita, eu vou provocar aqui os nossos comentaristas sobre esse assunto. Mas agora vamos ouvir o Matheus Mesquita. Matheus, me conte essa história dos ônibus. Boa noite. Boa noite, Sidney. Ações do crime organizado cada vez mais têm impactado no ir e vir do cidadão carioca. Se tratando de transporte público, isso fica cada vez mais evidente. Em represália às ações policiais, criminosos passaram a utilizar ônibus como barricadas. Não satisfeitos em interditar vias públicas, em alguns casos, os veículos ainda são incendiados, prejudicando ainda mais o deslocamento da população com menos transporte nas ruas. Hoje, por exemplo, após uma operação policial no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, um coletivo da linha 921, que faz o trajeto Ribeira Bancários, foi incendiado. 12 ônibus foram sequestrados e 19 linhas tiveram alterações nos itinerários. Olhando para o acumulado do ano, os números também impressionam. Em 2025, 99 coletivos já foram sequestrados e 3
incendiados. Eu volto com você, Sidney. Obrigado, Mesquita. Madureira, os números são muito expressivos, mas muito expressivos. São muito expressivos. Justamente por serem expressivos, eu pergunto, Sidney Rezende, aonde é que está a fiscalização? Esses camaradas trafegam pelas ruas, com um olhar você já sabe, né, onde está, quem é ônibus pirata, quem é van, que é alternativa, que está sendo controlada pelo tráfico ou pela milícia, e o cidadão paga uma fortuna, né, de imposto, entre outras coisas, para ter um serviço organizado. E para isso você deveria ter uma fiscalização, quer dizer, existe, mas ela não funciona. Ô Luiz, em relação sim a lotadas, as vans, o próprio Detro tem feito suas ações, mas pelo que Madureira está bem lembrando aqui, não o suficiente. Mas em relação a estes ônibus, parece que o que fazem os bandidos é obstruir as pistas, por isso que eles pegam as chaves, depois desaparecem com elas, ou incendeiam também para atrasar a ação policial. É uma forma de agir, vamos dizer assim, para impedir a velocidade da polícia e dos grupamentos especiais, inclusive do BOP, não é? E aí eles acabam ajudando o outro lado lá, que são os caras que, justamente, que o Madureira bem lembrou, que precisam ser fiscalizados. A polícia disse algo sobre isso? Até o momento, nenhum posicionamento sobre da PM, Sidney, mas além dessa questão de impedir o deslocamento e a chegada de PMs à comunidade, também faz com que alguns que já estejam lá dentro precisem sair para atender a ocorrência lá fora, né? Que são os ônibus sequestrados e incendiados. Barrocas, a ação da bandidagem, ela foi mudando com o tempo, né? Muita gente lembra aí, nossos pais, nossos avós, que eram meio raros assaltos a ônibus, mas quando tinham, eles poupavam o trocador. Naquela época tinha o trocador, né? Hoje em dia eles assaltam todo mundo. Se de repente o motorista tiver com um celular ali em frente a ele, vai levar o celular do motorista também, ameaça. Em dada altura estavam incendiando com os profissionais dentro, inclusive os passageiros também. Depois disso, agora estão nessa história de sequestrar, eles pedem para todo mundo sair, ou mandam todo mundo sair, a pessoa já sai pela janela, já sai correndo desesperado, proteger sua própria vida. Eles pegam, dirigem o carro, ou mandam o motorista colocar o carro ali enviesado e somem com a chave. Então tá havendo um modus operandi criminoso rápido e diferente, né, Barrocas? Exatamente, antigamente preservavam aí os trocadores, os motoristas, mas hoje em dia a criminalidade está realmente chegando num nível, né, realmente insuportável, assaltando todo mundo. Nesses casos aí a gente viu 100 ônibus sequestrados, ônibus incendiados. Lembrando que ontem também teve um incêndio na aviação pavonense, não se sabe ainda se criminoso ou não. A aviação pavonense que fica ali na estrada Rio do Pau, e na estrada Rio do Pau é o principal acesso ali ao Chapadão. Então há também investigação aí para ver se foi um acidente ou se foi um incêndio criminoso. Agora, alguma coisa precisa ser feita, porque quem fica no meio desse fogo cruzado, quem paga o pato literalmente é o passageiro, né? O Barrocos, eu chamo a sua atenção, Madureira e Luiz também, que ocorreu algo muito parecido em Niterói também, né? Quer dizer, o que significa que essa turma, muitas vezes acuada aqui no Rio, elas saem dessa cidade e vão para outras, da região dos lagos, para a Serra, e praticam o mesmo modus operandi de criminalidade violenta em cidades do interior. Diga, Madureira. Não, o que a gente vê, Sidney, que é cada vez mais o crime vai se profissionalizando. Verdade. Hoje o crime, a atividade criminal entre aspas, uma profissão. Não existe mais, inclusive, o ladrão freelancer, né? O ladrão tem que obrigatoriamente pertencer a uma facção, né, a uma organização, porque senão ele é eliminado. Ô Madureira, vamos voltar, o Luiz quer falar o assunto ônibus, mas só para lembrar o seguinte: sim, está se profissionalizando e estão se tornando especialistas aqueles que, por exemplo, roubam o carro. Não é quem desmonta o carro, e quem às vezes não quer desmontar o carro, mas quer entregar o carro para quem encomendou, já é um outro grupamento. Quem tira, por exemplo, os aparelhos de GPS e tudo mais dos carros, já é um outro grupo. O mesmo se dá em relação a telefones e aparelhos celulares. Por que tanta gente está roubando o aparelho celular? O bandido rouba
rouba, coloca no modo avião e leva imediatamente para alguém que lhe dá em dinheiro uma importância para que compense, entre aspas, o roubo dele. Ele já tirou, já livrou da mão dele o celular, passou para outro cara. Esse outro cara sabe tirar, ele religa o celular e ele já entra automaticamente, às vezes até sem ter a senha do usuário. E a partir dali, você vai dizer, mas se ele paga 2, 3 mil pelo telefone, onde é que ele ganha dinheiro? Ele começa a brincar com as contas bancárias da vítima. E ali ele tira 20 mil, tira 30 mil, tira 50 mil e acaba compensando pagar 2, 3 mil reais para o bandido. Diga, Luiz, em relação ao nosso assunto ônibus. Isso, Sidney, você falou da questão de Niterói na semana passada, na sexta-feira, né? E na semana passada foram 2 episódios de ônibus sequestrados. Esse em Niterói na sexta-feira, em que foram 3 ônibus, e outro na quarta-feira, na Cidade de Deus, em que, salvo engano, foram 2 ônibus também sequestrados e mais de 20 linhas desviadas. Obrigado a todos vocês pelo debate da primeira meia hora nossa aqui, já são 18h24 agora. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Aproveite as ofertas vigorosas do Açaí. Arroz branco tipo 1, Catarinão, pacote 5 quilos, R$16,99. Cerveja Lager Império Long Neck 275 ml, R$2,99. Par, peito ou acém bovino resfriado Friboi, preço por quilo na peça, R$27,90. Batata palito congelada Chique Bem Brasil, pacote 2 quilos, R$19,95. Preço baixo é no Açaí. Beba com moderação. Ofertas válidas nos dias 18 e 19 de agosto de 2025 para as lojas em todo o estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. Uma estrela cadente. Dia 22 de agosto, no Qualistage, Zezé de Camargo e Luciano, com a turnê Novos Tempos. Sonho de amor, se você voltar pra mim. E dia 23 de agosto, Ed Morta se apresenta com a orquestra MPB Jazz. E dia 30 de agosto, Maurício Meirelles com o seu show de stand-up comedy com o quadro Web Bullying. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Lá vem a nuvem na direção da sua casa. Manda raio, manda trovão. Ela tá carregada de chuva e não tá para brincadeira. Chuva desce. É água que passa por 1, passa por 2, passa por todo mundo, mas não passa pelo telhado da sua casa. Aqui não mesmo. Porque em casa com telha Eternit e Hipermais, a chuva não entra jamais. Proteja sua família, sua casa e exija tecnologia exclusiva e Hipermais que repele a água. Eternit, a cobertura do brasileiro. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. O VLT Carioca fará mudanças no terminal Gentileza a partir de hoje. As linhas 1, Gentileza Santos Dumont, e 4, Gentileza Praça 15, terão seus posicionamentos invertidos na plataforma. A concessionária informou que a medida vai melhorar as manobras dos trens. Para orientar os passageiros, haverá reforço da equipe de atendimento no local. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. De acordo com números oficiais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, no primeiro semestre deste ano, o Brasil exportou no total 166 bilhões de dólares, uma queda de 0,7% na comparação com os primeiros 6 meses de 2024. O saldo da balança comercial ficou positivo em 30 bilhões de dólares, mas com recuo de 27%. Quando se observa o primeiro semestre do ano passado. O Brasil exportou 47 bilhões de dólares para a China, 20 bilhões de dólares para os Estados Unidos e 9 bilhões de dólares para a Argentina. Na sequência dos países que mais compraram produtos brasileiros vem Holanda, Espanha, México, Canadá, Singapura, Chile e Alemanha. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Café reforçado Pra semana começar!
Economia todo dia é aqui. Promoções de segunda e terça. Café Melita 29,98. Leite em pó Fazendas do Rio 11,98. Pão de forma Franco 5,89. Biscoito Maisena 2,97. Wafer Piraquê 2,49. Biscoito Salgadinho Piraquê 2,97. Biscoito recheado Piraquê 2,97. A100 peça inteira quilo 25,99. Texas Burger 13,98. Peito de frango 10,98. Invicto ou Amacitel 1,6 quilos 8,98. Papel Lé com 12 rolos 7,99. Roupas Wall 3 litros 14,90. Rede Economia. Economia é aqui. Gourmet Prime, seu aplicativo gastronômico com descontos de até 50% nos melhores restaurantes. Baixe agora e cadastre-se, é grátis. Resgate a oferta para o dia e horário programado pelo restaurante à sua escolha. Você só paga quando desfrutar da oferta no restaurante. Utilize o código da oferta. Gourmet Prime. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h30. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Segunda é dia de abastecer sua geladeira com economia. Vem pro Inter. Se você ama o seu carro, você é a Alamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E com o cartão de crédito Go Smiles, você junta até 5,5 milhas por dólar gasto e sua viagem acontece assim naturalmente. Acesse smiles.com.br e peça já o seu. Viviane Costa está de volta. Estou de volta, Sidney, com informações agora da zona norte da cidade. Para o motorista que está aqui pelo Boulevard 28 de Setembro, enfrenta retenções da Felipe Camarão até a chegada à Praça Barão de Drummond, na saída do Maracanã. 8 de dezembro, Torrizone apresentando melhores condições. Em seguida, siga pela Barão de Cotegipe, porque a Visconde de Santa Isabel também está com trânsito prejudicado até o acesso a Barão do Bom Retiro. No sentido oposto, quem sai do Grajão em direção ao Maracanã ainda vai encontrando boas condições pela Teodoro da Silva, ficando apenas com pontos de lentidão no acesso a Professor Manuel de Abreu. A Rua Maxwell também está apresentando ótimas condições. Quem está pela região da Praça da Bandeira vai precisar de um pouco mais de paciência, tem congestionamento, assim como em toda a extensão da Avenida Rei Pelé até o acesso a São Francisco Xavier, em direção ao Grande Meia. Para quem está saindo neste momento aqui da região central, pegando a Visconde de Niterói, corta um excelente caminho e depois siga pela Ana Nery, evitando a 24 de maio, com retenções observadas desde a São Francisco Xavier até a altura ali do Engenho Novo. Começou o aniversário Leroy Merlin, são produtos com até 70% de desconto e você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão Celebre. Aproveite! Já já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Expresso do Madureira. Meus amigos, minhas amigas, Neymar, na minha opinião, nunca teve uma imagem muito positiva, seja como atleta, seja como um pacato cidadão. Não se pode negar o talento do Neymar como jogador de futebol, quem sou eu? Mas eu tenho a impressão que o Neymar nunca soube exercer direito todo o talento que a natureza lhe deu. Aliás, sempre tive a sensação que Neymar não gosta de futebol. Ele gosta muito das coisas que o futebol trouxe para ele. As mulheres, os carrões, as baladas, os iates, as joias, as farras com os pássaros, helicópteros, jatinho. Coisas que o Rei Pelé, o rei do futebol e, na minha humilde opinião, o maior brasileiro de todos os tempos, nunca teve, nem precisou ter. Neymar é uma expectativa da torcida que nunca se realizou. Ontem eu vi Neymar chorar como se de repente a ficha tivesse caído. Do fim da linha, no mesmo Santos onde começou, no meio de uma goleada histórica do Vasco da Gama, o Neymar caiu em pranto convulsivo, a imagem do fracasso. Aos 33 anos, Neymar é um homem rico, sem dúvida. Dinheiro nunca mais será um problema para o Neymar. No entanto, não terá lugar para Neymar no panteão dos grandes ídolos do futebol brasileiro. E olha que não faltou futebol, faltou modéstia, humildade, e isso a história não perdoa. Chora, Neymar.
Ô, Madureira, você acha que o Neymar tem vaga na seleção brasileira? Cara, ele pode até ter, mas eu acho que a personalidade dele não é não tem o perfil que hoje a nossa seleção precisaria. Ele pode ter um grande futebol tecnicamente, mas eu não acho que o Neymar seja um elemento agregador de forma positiva para um grupo que quer disputar a Copa do Mundo de futebol. Certa vez o Filipão não convocou o Romário, né? Não convocou o Romário e ganhou a Copa. Barrocas, você acha que tem espaço para o Neymar na seleção? Tenho minhas dúvidas. Talento ele tem de sobra, todo mundo sabe, mas é aquela história. O PSG, por exemplo, há muito tempo ficou apostando só em craques, em pessoas, né, em jogadores renomados e tal, e nunca deu certo. Inclusive o Neymar, né? Inclusive o Neymar, Messi e um monte de cracaços, e só foi dar certo agora com um time menos estrelar, mas com mais conjunto, com mais raça. De repente a seleção brasileira pode escolher esse caminho também, de escolher um time mais competitivo e menos estrela. Tá certo, a família Tupi tem o direito também que vale um voto para cada um mesmo, então você pode pensar a respeito, porque já vai ter que se convocar uma seleção brasileira para valer, não para eliminatória não, mas para valer pro ano que vem, e aí é bom saber, né, se o Neymar tiver com condições. Foi a primeira vez que ele jogou 90 minutos, foi um dia infeliz pro Santos tremendamente, e um dia de plena felicidade pros vascaínos, e o Vasco tá de parabéns. 18h35. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. É aniversário do Mega Box e quem ganha o presente é você. Vem comemorar com a gente. Arroz branco bem amado, 5 quilos, 12,97. Açúcar refinado Caravelas, quilo, 3,77. Manteiga Larisol, pote de 200 gramas, 6,95. Amaciante P, 2 litros, 6,95. Tixan, 2 quilos e 200, 17,75. Nesta embalagem, o quilo sai a 12,90. Água sanitária Pro Water, 2 litros, 2,95. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é dia do estagiário. Essa é uma das portas de entrada para o mercado de trabalho e aprendizado na prática. Ouvinte Tupi, nós queremos saber qual conselho você dá para os estagiários que estão entrando no mercado de trabalho. O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. 980 18 8880. Super Rádio Tupi, uma estrela cadente. Dia 22 de agosto, no Qualistage, Zezé de Camargo e Luciano, com a turnê Novos Tempos. Sonho de amor, se você voltar pra mim. E dia 23 de agosto, Ed Morta se apresenta com a orquestra MPB Jazz. E dia 30 de agosto, Maurício Meirelles com o seu show de stand-up comedy com o quadro Web Bullying. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa. Café reforçado pra semana começar.
Economia todo dia é aqui. Promoções de segunda e terça. Café Melita 29,98. Leite em pó Fazendas do Rio 11,98. Pão de forma Panko 5,89. Biscoito Maisena 2,97. Wafer Piraquê 2,49. Biscoito Salgadinho Piraquê 2,97. Biscoito recheado Piraquê 2,97. A 100 peça inteira quilo 25,99. Texas Burger 13,98. Peito de frango 10,98. Invicto Roma Citel 1,6 quilos 8,98. Papel Lé com 12 rolos 7,99. Roupas Wall 3 litros 14,90. Rede Economia, economia é aqui. Alô, taxista! Quer parar de rodar pelas ruas atrás de passageiro? Venha para a Copa Táxi. Aqui você vai trabalhar com grandes empresas, ter altos rendimentos e recebimento semanal. Trabalhe com segurança. Venha para a maior cooperativa de táxi do Rio de Janeiro. Entre em contato no telefone 3288-4302, 3288-4302 ou nos faça uma visita. Aniversário do Mega Box e quem ganha o presente é você. Vem comemorar com a gente. Arroz branco bem amado, 5 quilos, 12,97. Açúcar refinado Caravelas, quilo, 3,77. Manteiga Larisol, pote de 200 gramas, 6,95. Amaciante P, 2 litros, 6,95. Tixan, 2 quilos e 200, 17,75. Nesta embalagem, o quilo sai a 12,90. Água sanitária Pro Water, 2 litros, 2,95. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas 40 minutos. Já vou chamar a Maria Vitória Lima, que já está na ponta da linha, né, Vitória? O STF forma a maioria para garantir auxílio do INSS a mulheres vítimas de violência doméstica, assunto que daqui a pouquinho o Barrocas também vai até fazer uma entrevista sobre isso. Mas só uma curiosidade, gente, o prefeito Eduardo Paes instituiu, por meio de decreto publicado hoje no Diário Oficial, da segunda-feira, né? A mudança de nome do tradicional circuito da Avenida Chile, que passa a se chamar agora Circuito de Desfiles da Avenida Chile, Bira Presidente. Então tá aí uma mudança, né? E uma espécie de homenagem ao samba também. 18h41, tudo bem, Maria Vitória? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para que o INSS seja responsável pelo pagamento de um benefício temporário, semelhante ao auxílio-doença, a mulheres vítimas de violência doméstica que precisem se afastar do trabalho. Pela Lei Maria da Penha, esse afastamento pode durar até 6 meses sem prejuízo no salário. A lei, no entanto, não definiu quem deve arcar com a remuneração, o empregador ou o INSS, que argumenta que não pode ser obrigado a arcar com esses pagamentos, porque não existe lei específica que impõe essa obrigação. Diante desta indefinição, juízes já vinham determinando que o INSS realizasse os pagamentos e agora a maioria do Supremo confirmou esta tese. O relator do caso, o ministro Flávio Dino, foi apoiado pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Dias Toffoli, Edson Fachin e André Mendonça, na defesa da tese que é dever do governo garantir a efetividade imediata do afastamento previsto na Lei Maria da Penha. Para isso, o pagamento pode ser feito de natureza previdenciária, no caso dos trabalhadores com carteira assinada, ou assistencial, quando a renda for informal, desde comprovada pela impossibilidade de trabalhar. Depois de formado o placar de 8-0, o ministro Nunes Marques pediu a vista do processo, ou seja, mais tempo para analisar o caso que paralisa o julgamento. Sidney. E daqui a pouquinho, obrigado, viu, Maria Vitória? E daqui a pouquinho teremos um assunto importantíssimo, um pouco dentro desse universo, violência doméstica também, uma especial do João Pedro Barrocas, né, Barrocas? Conta pra gente o que vem por aí, a partir das 7 horas. Exatamente, o Sidney, essa medida do STF é importante aí, né, esse auxílio do INSS, porque muitas mulheres vítimas de violência são dependentes financeiramente dos seus agressores. E muitas vezes elas não sabem a quem recorrer, né, o que fazer, né, porque já que elas são dependentes. Então, esse tema e outros temas ligados aí ao Agosto Lilás, né, que é o mês dedicado à conscientização e luta contra a violência, né, à mulher, a gente vai conversar daqui a pouco com
a presidente da Comissão da Mulher, a deputada Renata Souza, sobre esse tema. Você vê, Madureira, como o Barrocas é de alto nível, né? Gosto Lilás, as pautas dele são sempre pautas sensíveis. Você sabe que Barrocas é um nome nobre de origem espanhola, origem portuguesa, homem europeu, de origem europeia, sabe disso, né, Madureira? Eu só espero que você não esteja sendo irônico com o nosso novo colega. Não tô. Que é uma simpatia. É verdade. E que você nutre profunda inveja por ele. Sobrenome. De 7 crianças. Tem 7 filhos, me impressiona ele isso. Ele é um verdadeiro touro humano, um reprodutor. Ô Barrocas, quero saber se você está gostando de trabalhar aqui no Jornal Tupi, se você já está sendo... Tá adorando? Já está sendo reconhecido na rua. Se chamam você de Barrocas, ou chamam de Barroso, ou chamam de Barreira, ou chamam de Barranco, chamam de Batatais. Como é que é? Já estão chamando você pelo nome, numa boa? Às vezes as pessoas confundem, mas a maioria, inclusive, chama o nome completo, João Pedro Barrocas. Ah, maravilha. Legal. O Sidney Menezes, nosso patrocinador aqui do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, chamou ele de Barreiras o tempo todo. Ah, muito obrigado, Barreiras. E ele, muito educado, falava baixinho, Barrocas. Ele, pois não, Barreira, Barrocas. Tem isso, pois né? É muito normal. Sidney. É muito Sidney Rezende, Sidney Menezes. É muita confusão. É muita coisa, é muita confusão. É verdade, Madureira. 18h44. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A Tupi 90 evolui, reinventa. Em setembro, vamos comemorar o aniversário da Tupi com os melhores do rádio em novos horários. A partir do dia 1º, o programa Isabelle Benito vai começar mais cedo. Isso mesmo, gente. Agora tá bonito logo nas primeiras horas da manhã. Às 8 em ponto, eu espero vocês. Informação, trânsito, credibilidade, jornalismo na veia e, se precisar, é dedo na cara. Agora a minha companhia é mais cedo e com mais tempo no ar. A partir do dia 1º, o show do Clóvis Monteiro começa às 10. Alô, família Tupi. Agora é 10 da manhã. A hora do show, a hora da notícia, a hora do bom humor, a hora da fofoca, a hora da alegria. 10 da manhã, a hora do show positivo do rádio. A partir do dia 1º, o programa Francisco Barbosa começa depois da Patrulha da Cidade. Nosso encontro agora é 13h, logo depois da Patrulha aqui na Tupi, com a pesquisa popular, a boa notícia, o site da Tupi, esportes, Minuto Economia, Papo com Barbosa. Ah, coisa boa! 13h, logo depois da Patrulha aqui na Tupi. Depois do Barbosa, o programa da boneca. Fala aí, bonecos e bonecas! A partir do dia 1º, eu arregaço as portas do meu hospício às 2h, logo depois do boneco Lorde, Francisco Barbosa. Gente, o que tá acontecendo? Calma, porque além disso, eu vou entupir o canal do YouTube da Rádio do Índio Bebê. Com o meu podcast, o Fala com a Boneca. Estreia em setembro, hein? Toda semana, um convidado repetaculia. A partir de 1º de setembro, Tupi 90 se movimenta, reinventa. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Alô, amigos, eu, Vitor Hugo, e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi estaremos amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você na Rede Economia de Vila São João, na Praça Fluminense, sem número, lote 1, quadra 26, São João de Meriti, entre 10 e 11 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Te espero lá, te vejo lá. Já pensou em preparar suas receitas favoritas de forma rápida, prática e sem óleo?
Com a Air Fryer Mondial, isso é possível. Ela garante crocância por fora, maciez por dentro e muito mais sabor. Tudo com mais saúde para você e sua família. A Mondial tem o modelo perfeito para você. Descubra uma nova forma de cozinhar, com mais praticidade e muito mais sabor. Air Fryer é Mondial. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A Secretaria de Estado de Saúde realiza em agosto as ações de prevenção e orientação sobre a tuberculose em municípios fluminenses, com o circuito TB sobre rodas. O objetivo é oferecer orientações, atividades educativas e atendimentos sobre prevenção da tuberculose. O objetivo é reforçar o combate à doença em áreas de risco. No dia 20, quarta-feira, o programa vai estar em Rio das Ostras, na Praça José Pereira Câmara, no centro. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. O Senac RJ quer saber o que você quer ser. Pode ser designer, confeiteira, programador, CLT, empreendedora. Seja o que for, o Senac é o lugar certo. Aulas na prática, estrutura completa, instrutores do mercado e uma formação profissional que faz a diferença. São diversos cursos em várias áreas e tem sempre um Senac perto de você. Acesse rj.senac.br e inscreva-se já. Senac, para ser o que você quer ser. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 50 minutos, com todo respeito ao Botafogo, com todo respeito ao Fluminense, com todo respeito ao Flamengo. O Elton Campos está aqui, vai falar sobre o Flamengo daqui a pouco. Eu tenho que começar pelo Vasco, o Gabriel Andreso, e o Andreso disse que nós todos já testemunhamos que tinha de gente, que tem de gente com a camisa do Vasco por aí, um sorrisão e todo mundo se divertindo. Alguns estão fazendo aquele negócio de chorinho, né, também, bota assim uma mãozinha do lado, do olho, outro um chorinho também, assim, dando uma brincadeira em cima do Neymar, mas realmente foi uma vitória maiúscula, assim, pra desopilar o coração do vascaíno, né, Andrés? Boa noite. Boa noite, Sidney, pra você, pra todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. A maior vitória do Vasco em 15 anos, em termos de margem, né? O Vasco no Campeonato Carioca não ganha de 6-0. Em jogos de pré-temporada não ganha de 6-0 e ontem ganhou de 6-0 do Santos, de Neymar no Morumbi. Uma menina e um garoto com 14 anos, quase 15, nunca viu um placar desse, né? Exato, nunca viu um placar como esse em jogo do Vasco e naturalmente um grande resultado, atuação de gala do Cruz Maltino, uma segunda-feira em que os torcedores comemoraram bastante, muitas camisas do Vasco da Gama na rua e o torcedor com esse orgulho renovado. Claro que a situação do time ainda é complicada, o time ainda está em 16º no Campeonato Brasileiro, mas quebrou uma sequência de 5 jogos sem vencer dentro dessa mesma competição. Não ganhava havia 2 meses. Tinha sido em 12 de junho no próprio Morumbi, em cima do São Paulo, também numa bela atuação. E agora goleando o Santos, a imagem que correu o mundo, o Neymar chorando, consolado pelo Fernando Diniz, porque foi, para se ter uma ideia, a maior derrota da carreira do Neymar. O Neymar não esteve no 7-1. O Neymar não esteve em campo quando o Barcelona levou 8-2 do Bayern de Munique. E o Coutinho estava do outro lado, colega dele, grande amigo dele e camisa 10 vascaíno. Mas ontem ele esteve em campo e o Vasco atropelou o Santos, a maior goleada da história do confronto e a maior vitória do Vasco como visitante na história do Campeonato Brasileiro. Se o Coutinho não jogasse a barbaridade que jogou, o Vasco ganharia de 6-0? Dificilmente. Apesar do que o time como um todo jogou muito bem. Inclusive foram 5 os autores dos gols, 5 autores diferentes e o Vasco teve conseguiu... uma bola na trave também, podia ser 7, né? Teve bola na trave, realmente muitas oportunidades que o Vasco teve de fazer um placar até mais dilatado.
mas uma grande vitória. Agora o Vasco tem uma batida de jogos muito pesada, porque vai jogar nas próximas 2 semanas, sempre toda quarta e todo domingo. Quarta-feira, depois de amanhã, pega o Juventude fora de casa. Domingo volta ao Rio para jogar contra o Corinthians. Aí na quarta-feira da outra semana já tem um confronto contra o Botafogo, quartas de final da Copa do Brasil. Então realmente vão ser jogos muito duros, muito complicados, a começar por este quarta-feira, que é confronto direto. Juventude está 4 pontos atrás do Vasco e dentro da zona de rebaixamento. Então é melhor para o Vasco, que tem 2 jogos a menos que os outros nesse Brasileirão, por conta de confrontos adiados, e o jogo dessa quarta é um desses, procurar vencer para olhar para cima na tabela. Ô Andrés, quando eu olhei lá o seu perfil no Instagram, tinha 5 mil seguidores. Aí passaram-se 2 dias, pulou para 7 mil. Aí eu falei com você, meus parabéns, olha, fui lá, curti muito, que beleza, tá muito bacana, criativo, legal, com 7 mil seguidores. Não, 9 mil, mas via 2 dias, né? Quem quiser conhecer melhor aí o Andrés, o seu talento, a sua memória, tudo que você posta, como é que é? Qual é o endereço? Gentileza sua, Sidney, é @Gabriel Andreso, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu virei o que eu mais temia, virei um TikToker. Mas a verdade é que @Gabriel Andreso nas duas, lá tem muitos bastidores do nosso trabalho também, né? Muito do bom. rádio esportivo, do rádio como um todo, e a galera que gosta de acompanhar também o trabalho dos profissionais da Tupi, @Gabriel Andreso no Instagram e no TikTok. Eu não tô fazendo propaganda barata não, porque realmente é muito bom. Parabéns, André. Obrigado, Sidney. Quero ver você disparar aí, porque realmente o teu trabalho é sensacional. Vamos falar agora então do Flamengo com o Wellington Campos. Tudo bem, Wellington? É há algum tempo, né, que o Flamengo não fica na fila aqui, vai primeiro logo de cara, tem sempre notícia, porque a vitória do Vasco ontem foi sensacional, né? É justo. O Vascão, o Rio de Janeiro, o Andrés que não quis falar, porque o Rio amanheceu com a camisa do Vasco. Mais ou menos, né? O Bangu ganhou 2-1 de São Gonçalo também. Teve gente com a camisa do Bangu também, mas tudo bem, eu sou discreto. A parte que eu mais gosto do hino do Bangu, que a torcida reunida até parece a do Fla-Flu, Bangu. Quando a gente vai ao estádio, todo mundo vai dentro de uma van e vai confortável. E a gente fica olhando lá do Vasco, do Flamengo, Fluminense, Botafogo, todo mundo andando lá, gente pra caramba. Não, vamos no ar-condicionado uma boa. Você sabe que eu estava no jogo de menor público da história da Libertadores. Foi um jogo do Bangu, uma terça-feira chuvosa no Maracanã, em 1986. Bangu e Deportivo Quito, não é isso? Não, mas aí foi a chuva. 139 pagantes. Né? Tá bom, eu não tava lá não. Nem o Castor foi. Nem o Castor foi, tá certo. O ex-presidente do Bangu não ia numa roubada como essa, né? Sem público. Vamos lá, e o Wellington Campos, me conte aí. Já que eu falei Castor, Flamengo tá nadando do dinheiro. Conta aí. 900 milhões de reais até 2028 pelo contrato com a Betano, que é uma bet. Então o Flamengo anunciou hoje. Nossa senhora, 900 milhões. Nossa, é muito dinheiro. Dá algo em mais de 200 milhões por ano. Não temos nem vinheta pra isso, só alguma coisinha, só que o João Tavares está colocando aí. E eles prometem... O caixa não cabe isso. Não cabe. E a ideia qual é com essa dinheirama toda? É reforçar o elenco? Sim, o Flamengo tem muita coisa pra fazer, né? A manutenção do elenco, reforçar ainda mais e continuar ganhando títulos. Por que todo mundo quer anunciar no Flamengo? Porque tá sempre... Tem visibilidade, né? Visibilidade internacional, e para isso, quarta-feira tem que ganhar do Inter ou empatar para seguir na Libertadores. Eu achei que seria terça, né? Não, é quarta-feira, né? Amanhã, o jogo é lá no Beira-Rio, né? Lá no Beira-Rio. Amanhã que é o Fluminense. Quarta, inclusive, com a presença do Carlo Ancelotti nesse jogo aí, técnico da seleção brasileira. Ele que vai deixar alguns nomes famosos de fora da convocação, entre eles o Vinícius Júnior. E vai aparecer com as caras novas, provavelmente. Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro. Quem mais aí? O Paulo Henrique, do Vasco da Gama. E também outros, Vitinho, do Botafogo, é outro nome, o Danilo, do Botafogo. Tá certo, tá bem, novidades na praça. Valeu, obrigado, Wellington Campos, obrigado, Gabriel Andreso, 18h57. Quero ouvir futebol com emoção. #segue a líder. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar.
A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. É aniversário do Mega Box e quem ganha o presente é você. Vem comemorar com a gente. Arroz branco bem amado, 5 quilos, 12,97. Açúcar refinado Caravelas, quilo, 3,77. Manteiga Larisol, pote de 200 gramas, 6,95. Amaciante P, 2 litros, 6,95. Tixan, 2 quilos e 200, 17,75. Nesta embalagem, o quilo sai a 12,90. Água sanitária Pro Water, 2 litros, 2,95. Mega Box é muito por muito pouco. Fato Venério. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19 horas. Repórter Jornal da Tupi. Sidney, aconteceu de novo e infelizmente vem acontecendo todos os dias. Durante o mês de agosto, a Rádio Tupi vem mostrando que os casos de violência contra a mulher não param. Os números são alarmantes. De janeiro a julho de 2025, o Ligue 180 do governo federal registrou mais de 86 mil casos em todo o país. 8 em cada 10 casos de feminicídio acontecem com parceiros ou ex-parceiros. Aqui no Rio, o Disque Denúncia acaba de divulgar um cartaz pedindo informações que levem à prisão de um homem de 27 anos. Ele é acusado de matar a ex-namorada na frente dos 3 filhos, de 11, 6 e 4 anos. O corpo da vítima, de 29 anos, foi encontrado dentro de casa em Nilópolis, com marcas de espancamento. A justiça decretou a prisão temporária por feminicídio. E os casos acontecem em todas as regiões. Em Copacabana, zona sul do Rio, a Polícia Civil prendeu um homem na última quinta-feira que agrediu violentamente a companheira com chutes e socos na cabeça. Para fugir das agressões, ela teve que pular a janela do primeiro andar e buscar socorro junto aos agentes da delegacia de Copacabana. Também noticiamos um outro crime ainda mais escabroso, desta vez na Baixada Fluminense. Agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, ADEAN, de São João de Meriti, prenderam um homem acusado de ser um torturador em série. Violento, o criminoso de 27 anos costumava submeter suas namoradas a tortura e cárcere privado. As investigações começaram a partir da denúncia de uma vítima de apenas 14 anos agredida a pauladas na cabeça. Segundo a delegada Vanessa Martins, da DEAN de São João, o perfil violento do agressor assustou até mesmo os policiais mais experientes da delegacia. Ele escolhe suas vítimas, em regra, vítimas adolescentes, menores de 18 anos, passa com elas se relacionar na forma de um namoro, desenvolve com elas um relacionamento abusivo e o que é um relacionamento abusivo se transmuda num relacionamento violento, com a prática de atos de tortura, quer seja para aplicar-lhes castigo pessoal,
quer para constrangê-las a confessar fatos com os quais ele cisme, e assim ele passa a agredi-las de uma forma bastante cruel. Olha, Sidney, eu tenho que te confessar que eu tive que retirar da entrevista partes, né, do que a delegada falou, porque é muito pesado, muito pesado. Lembrando aí que nós estamos em meio ao Agosto Lilás, né, que é o mês de conscientização e luta contra a violência à mulher, mês também que se comemora os 19 anos da Lei Maria da Penha. E para falar sobre essa luta, né, os avanços e desafios dessa luta, está com a gente a presidente da Comissão da Mulher da Alerj, a deputada Renata Souza. Boa noite, Renata, tudo bem? Boa noite. Poderia estar melhor se não fosse essa situação de violência contra as nossas mulheres, né? Depois de 19 anos da Lei Maria da Penha, você diria que... Posso chamar de você, né? Por favor. Você diria que há mais motivos para se comemorar ou para, né, para lutar, para, enfim, reivindicar? Não, sem dúvida nenhuma, olhar que os 19 anos da Lei Maria da Penha trouxe a ampliação de uma rede de proteção às mulheres, em especial no que diz respeito à punição, ao agressor, sem dúvida nenhuma teve um avanço nesse sentido, mas ainda nós temos falhas concretas, falhas institucionais, falhas no modo de fazer políticas públicas para que essas mulheres não sejam as vítimas, né? Que previna exatamente a violência contra a mulher. Então, há avanços sim, mas precisamos dizer que não estamos ainda numa situação confortável com relação à violência contra a mulher. Agora, Renata, muitas vítimas são dependentes financeiras, né, do agressor, e muitas vezes elas não sabem o que fazer, a quem recorrer. Depois de denunciar, né, a agressão à polícia, essas mulheres recebem algum tipo de apoio, de acolhimento? Sem dúvida, as violências são múltiplas, né? Então essas mulheres, elas sofrem com processos de xingamento, ameaças, a controle, a violência sexual, a violência psicológica e, de fato, a violência patrimonial, que é exatamente quando ela não tem formas de se autossustentar e sustentar a sua família, também vira uma arma na mão desse agressor. Por isso, as políticas públicas, elas devem garantir não só o acolhimento dessa mulher, mas prever a possibilidade, por exemplo, de emprego e renda para as mulheres em situação de violência. Nós fizemos uma audiência pública pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, inclusive falando sobre trabalho e renda para as mulheres vítimas de violência. E, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro, nós não tivemos nenhum investimento para políticas públicas de emprego e renda para as mulheres. Ou seja, aquilo que retiraria essas mulheres das suas amarras com o agressor, também estamos falhando no estado do Rio de Janeiro. Deputada aqui, Sidney Rezende, logo depois o Marcelo Madureira quer fazer uma pergunta também. Renata Souza, a sua leitura qual é para tantos casos, né? Frequentemente a gente vê, outro dia mesmo um senhor matou a esposa dele, a mulher dele, e matou a filha do casal. Numa outra situação, o homem matou a mulher na frente dos filhos, sendo que o mais velho tinha 11 anos de idade. Ou seja, são tantos casos assim. A sua explicação qual é para tanta brutalidade? Por quê? Porque, historicamente, nós mulheres somos vítimas daquilo que se transformou a relação com as mulheres, né? Como se as mulheres fossem patrimônio de homens. Então, quando essa mulher quer sair desse ciclo de violência, ela termina com o seu agressor, ele não permite que ela termine. Então, uma série de violações ocorrem, não só a partir daí, mas quando essa mulher tenta se livrar desse agressor, essa violência pode ser fatal, que é exatamente o feminicídio. E esse aumento dessa violência tem a ver, sim, com as estruturas que nós temos hoje de denúncias de violência contra a mulher, mas tem também o desafio que é de conseguir prevenir essas doenças, essas violências, né? Eu acredito, Sidney, que a escola e o processo pedagógico dentro das salas de aula é fundamental para que essa criança, esse jovem, não seja
o agressor de mulheres. Então a gente precisa falar desde a infância, desde a primeira infância, do respeito sobre as mulheres, desde a primeira infância sobre a possibilidade de reconhecer as mulheres na sua alteridade também, porque a lógica patriarcal tomou conta daquilo que a gente vê como o machismo, a misoginia, que é o ódio às mulheres, de uma maneira muito fatal para a vida dessas mulheres. Então a gente teve só no Rio de Janeiro, no ano passado, 107 mulheres assassinadas, segundo o Instituto de Segurança Pública. Então a gente está falhando sim, enquanto política pública. Marcelo Madureira, e a sua pergunta para a nossa convidada, deputada Renata Souza. Boa noite, deputada Renata. Na verdade, eu queria saber se existe algum número que as mulheres, as vítimas, ou mesmo vizinhos, parentes, possam recorrer para obter auxílio, né? Muitas vezes, né, a pessoa fica com medo de procurar as autoridades. Então, existe um número de telefone, uma linha direta? Que existe sim. Você pode dizer para... Claro. Por favor. Marcelo Madureira, tem o 180, que é um número nacional, onde essa mulher pode denunciar a violência e nesse número já conseguir algum tipo de apoio. E também na Assembleia Legislativa, hoje nós temos a Sala Lilás. É a primeira sala que recebe e acolhe mulheres vítimas de violência com um trabalho especializado com assistente social, psicóloga e também advogada para o encaminhamento dos casos. Então, ela também pode recorrer à Sala Lilás da Alerj a partir do número 2588.000. Só pedir para falar com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Então a gente tem avançado, foram mais de 500 mulheres atendidas em apenas 2 anos de funcionamento, e a Alerj, que é um lugar onde dificilmente uma mulher procuraria assistência quando ela é vítima, a gente se surpreendeu com esse número, né, em 2 anos de atuação, com mais de 500 mulheres sendo atendidas. Então, significa que as mulheres estão procurando sim, e é preciso que esses espaços garantam um atendimento integral, olhando essa mulher vítima na urgência que ela precisa dos atendimentos, não só para ela, mas para sua família. Como vocês relataram aí, tem a violência vicária. Muitas vezes, esse agressor não consegue atentar contra essa mulher, mas para se vingar dela, ele usa os filhos, né? A gente viu outro dia um agressor jogando uma criança da ponte para que pudesse se vingar da ex-companheira. Então, nesse sentido, a gente vai fazer até uma audiência pública sobre esse tipo de violência, violência vicária, que é quando esse agressor tenta atingir as pessoas ao redor dessa mulher, em especial as crianças, suas mães, para que elas sejam ali uma vítima por extensão, né? Nós estamos falando aqui de situações muito radicais que levam à morte, ou que levam ao espancamento, ou violências como aquela que nós vimos de forma chocante dentro do elevador. O rapaz deu 61 socos, o cara é um gigante, né? Ele teria capacidade aqui de bater em nós todos ao mesmo tempo, e ele fez isso contra uma mulher de uma maneira brutal. Mas existe a falta de cuidado, de carinho, de respeito. Quando você chega em casa, por exemplo, já eleva a voz para a mulher que vem lhe trazer alguma coisa que talvez seja incômodo, mas que ela vai falar com quem, né? Tem que falar com quem convive no mesmo teto. E você já empurra, e você já humilha, e você já embrutece a relação. Isso tudo leva a um caldo, a uma situação de inabilidade tão grande que as pessoas não têm condições dentro de um lar, né, de ter paz. Mas o Barrocas tem mais perguntas para a gente fechar a entrevista. Diga, Barrocas. Queria aproveitar a sua presença, Renata, fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, o que dizem as estatísticas, né? Porque a impressão que a gente tem é que aumentou, né? O número de casos. Mas o que dizem os números? Realmente aumentou o número de casos? Ou é a mulher que está com mais consciência e está buscando ajuda, né? Está buscando ajuda. E a outra pergunta é a seguinte: a gente viu aqui, né? Essa semana teve casos na Baixada Fluminense, na Zona Norte, na Barra da Tijuca, na Zona Sul. A gente pode dizer... Senador Camará agora, em diversos pontos, enfim, a gente pode dizer que a violência contra a mulher não tem região ou classe social?
Exatamente, a violência contra a mulher aumentou exponencialmente. Quando a gente olha os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eles apontam que o feminicídio cresceu em 19,1% em 2024 no Brasil. Foram 1.492 mulheres assassinadas por serem mulheres. Esse é o maior número desde que a série histórica começou a ser acompanhada, que foi em 2015. Em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 5 horas no Brasil. Isso é sério demais. Isso demonstra que a política pública tem falhado, como eu já disse aqui anteriormente. Então, no Rio de Janeiro, a gente teve esse dado de 107 mulheres assassinadas. E aqui eu quero me solidarizar com todas as famílias enlutadas diante dessa situação. Eu mesma já tive uma prima assassinada pelo marido. Isso aconteceu lá em 2000, quando nem se dava o nome ainda de feminicídio. E a gente sabe que essa é uma dor gigante, porque deixa as crianças órfãos. Quem cuida dos órfãos deixados nessa violência brutal são outras mulheres, são as avós, que ficam destroçadas também. Então, a violência contra a mulher destrói toda uma família, destrói uma sociedade que quer se ver livre das amarras da violência, mas infelizmente os dados apontam para o contrário disso. A gente não tem a diminuição da violência contra a mulher, tanto é que o número de feminicídio aumentou em quase 20% no Brasil inteiro. Agora, também ações que a gente precisa ter, não só na fiscalização, mas na prevenção. Tenho falado muito, Sidney Barroca, que a prevenção é essencial. E a prevenção ela não vai se dar num curto espaço de tempo. A prevenção ela precisa ser construída com bases sólidas na nossa sociedade. Então a educação é essencial para que essa criança não siga crescendo um agressor de mulheres. Ele precisa de um processo pedagógico também na escola, para que ele não seja um futuro agressor. Acho que eram por aí. Sem dúvida. E uma cultura de não violência, né? Por acaso estamos focando esse assunto, haverá alguém que poderá dizer agora, mas e quando a mulher, ela faz o mesmo também, ela mata e tal. Olha, violência é inaceitável sob qualquer situação. É que os casos contra a mulher têm se repetido de uma maneira assustadora, mesmo com leis mais pesadas, mesmo com toda uma dinâmica de mais esclarecimento, mais divulgação. Mas nem por isso a gente tem que dar essa luta como perdida, né? Lembrou muito bem a deputada Renata Souza, a quem agradecemos muitíssimo essa participação pela entrevista. Fez muito bem, Barrocos. O tema é excelente e atual. 19h15. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Opa, tá aqui acompanhando a programação da rádio agora, então eu preciso falar com você sobre saúde. Principalmente com você que não dorme bem à noite, acorda sem energia, tem a produtividade ao longo do dia afetada, a pessoa não produz nada. E olha só, o magnésio 5.0 contém 5 tipos de magnésios e vai ajudar você a revigorar, a ter uma noite de sono mais tranquila, né, GG? É isso, Léo. Coisa boa aí a gente poder dormir bem, acordar com aquela disposição, aquela energia. E nesse sentido, o magnésio tem tudo a ver, porque ele produz o hormônio do sono, o hormônio da noite. Você vai desacelerar. Tem, inclusive, pesquisas que falam o seguinte, né? Que quando você dorme e sonha e lembra das cores no outro dia, é porque você dormiu bem. É mesmo? É aquele sono revigorante, aquele sono para você realmente recuperar sua energia. Então, para você que quer ter foco, concentração no seu dia a dia, o magnésio é tudo de bom. Mas fora isso, gente, o magnésio ele trabalha na síntese do colágeno e elastina, ou seja, dá mais elasticidade, inclusive, para a principal artéria que liga o nosso coração, fortalecendo, prevenindo doenças cardiovasculares. Ele ajuda, inclusive, a regular a nossa pressão arterial. Então é tudo de maravilhoso. Maravilhoso, é por isso que o magnésio é considerado como um amigo do coração. Agora, além disso tudo, né, ajudar a regular o sono, ele é muito bom também para fortalecer o sistema imunológico, né, gente? Exatamente, Léo. Tem muita gente tomando antibiótico, toma uma semana, aí para de tomar, fica gripado, fica resfriado. Então, quando a gente fala de magnésio, a gente tá falando de você blindar o seu organismo, tá? Então você vai proteger de uma forma natural o seu organismo. E para quem sofre com dores, inflamações pelo corpo, aí é tudo de maravilhoso. Gente, o magnésio ele age diretamente no foco da dor. Esse aqui é o 5.0.
muito concentrado. Então você começa a tomar, passa 2 semanas, os resultados começam a aparecer. Maravilha, olha só, esse é diferenciado, você não encontra em farmácia, é direto aqui com esse telefone que o GG vai passar agora, e tem também uma promoção. O que, GG? É isso mesmo? É isso mesmo, Léo, mas só para quem ligar em 10 minutos no 0800 787 4040. Metade do preço e ganha a caixa JBL. Vai também? É presente? É presente. Opa. Ligou, você vai ganhar. JBL de presente, metade do preço, não paga frete, não paga ligação e o maior presente é aquilo que o magnésio vai fazer na sua vida todo dia. 0800 787 4040. Aproveite, ligue agora, metade do preço e ainda tem de presente uma caixa de som JBL. 0800 787 4040. Magnésio 5.0 da Lírio Suplementos. 0800 787 4040. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h19. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Viviane Costa está de volta. Pedindo atenção redobrada para quem está pelo túnel Rafael Mascarenhas. Agora há pouco teve uma queda de moto, isso em direção a São Conrado, tinha uma faixa interditada, foi liberada agora há pouco. No entanto, ainda verifica o trânsito complicado ali com reflexos a partir da Mário Ribeiro. Alternativa para quem sai da Zona Sul em direção à Zona Oeste, pode seguir pela Niemeyer. De fato, vai enfrentando grande movimentação, principalmente na passagem pela Praça do Vidigal, ainda assim servindo de alternativa. Autoestrada Lagoa Barra no sentido oposto, ainda apresentando boas condições. Trânsito um pouco mais complicado para quem está pelas vias da Lagoa em direção ao Rebouças, tanto pela Borges de Medeiros, ali no trecho do Parque das Figueiras, como pela Epitácio Pessoa, a partir do Parque da Catacumba. A Rua Jardim Botânico nessa direção, ainda servindo de alternativa. Quando o assunto é qualidade e segurança, escolha Monroe Amortecedores, presente nos principais veículos do mundo. Monroe Amortecedores, uma marca Drive. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. Essa informação que a Júlia Cabreiro traz acabou ganhando noticiário aí nos últimos tempos, mas não é algo novo não, ele se repete, é um crime muito comum que tem ocorrido, principalmente vitimando turistas. Júlia Cabreiro, explica pra gente o que é, hein, Júlia? Boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite a todos ligados no Jornal da Tupi. A Polícia Civil localizou e prendeu na tarde de hoje Amanda Couto de Loca, de 23 anos. Ela faz parte do trio que aplicou o golpe do Boa Noite Cinderela, Sidney, em 2 turistas britânicos há pouco mais de uma semana. A prisão, realizada por agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turista e da Delegacia de Imbariê, aconteceu em Nova Campinas, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A delegada Carla Ferrão, titular da Delegacia de Imbariê, contou detalhes sobre o momento da prisão de Amanda. Amanda responde pelos crimes de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa. No momento da abordagem feita por nossos policiais, ela apenas declarou perdi. As outras 2 comparsas, Sidney, identificadas como Mayara Kathleen e Rayane Campos, ainda estão foragidas. O trio se aproximou das vítimas em uma roda de samba na Lapa e horas depois, os jovens foram deixados totalmente dopados no posto 9 da Praia de Ipanema, na Zona Sul. De acordo com a polícia, as criminosas conseguiram roubar mais de R$100 mil dos turistas por meio de transferência bancária e ainda roubaram os 2 celulares
familiares deles, Sidney. Olha, aquela história, né, Júlia? Os mais atentos sempre haverão de dizer, também, né, deu mole, poxa, não aceita a bebida de ninguém, vai você lá no balcão, pega a bebida. Olha, gente, você virou pro lado aqui pra curtir o samba, olhar alguma coisa, alguém já coloca uma coisa no seu copo. E às vezes você tá numa alegria ali, beber um pouquinho mais, já o reflexo não tá legal, pronto, já cai nessa turma. Porque é uma teia de aranha, porque essas mulheres são experientes nesse tipo de coisa. E vão mais de uma pra parada, e o estrangeiro tá ali curtindo, achando até que se deu bem, né? Vai ser uma noite bacana, legal, já começa a imaginar o desfecho, né? Só que ele não tá vendo que durante o processo elas já estão de olho na grana dele, no celular dele, no passaporte dele, e ele acaba sendo uma vítima terrível como essa, com a cara na areia. 19h23. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Isabelle Benito. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de 1 ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Uma estrela cadente. Dia 22 de agosto no Qualistage, Zezé de Camargo e Luciano, com a turnê Novos Tempos. Sonho de amor. Se você voltar pra mim. E dia 23 de agosto, Ed Morta se apresenta com a orquestra MPB Jazz. E dia 30 de agosto, Maurício Meirelles com o seu show de stand-up comedy com o quadro Web Bullying. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, ele acelera. Que qualidade, que força. Olha só, lá vai ele, golaço! Meu amigo, você também pode levantar essa taça e o Cimento CSN te coloca na cara do gol. Cimento CSN, o portaço que dá de goleada em qualidade e rendimento, além de dar mais liga em aquele acabamentaço. Na hora de construir ou reformar, vai de Cimento CSN. Cimento CSN, o cimento no saco roxo, mais que forte, fortaço! Jornal da Tupi. Dica Cultural. Olá, Sidney Rezende, ouvintes, aqui Esther Jablonski. Estou aqui para convidar vocês para vir assistir o meu espetáculo Silêncios Claros, com contos de Clarice Lispector, que está estreando hoje. Olha a animação aqui no Espaço Rogério Cardoso, que fica na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, sextas e sábados às 19 horas, domingos às 18 horas, com a direção do Fernando Filber, a produção do Cristiano Nascimento e eu, Esther Jablonski, como atriz. Conto com vocês, aguarde. Café reforçado Pra semana começar! Economia todo dia é aqui! Promoções de segunda e terça. Café Melita 29,98. Leite em pó Fazendas do Rio 11,98. Pão de forma Panko 5,89. Biscoito Maisena 2,97. Wafer Piraquê 2,49. Biscoito Salgadinho Piraquê 2,97. Biscoito recheado Piraquê 2,97. A 100 peça inteira quilo 25,99. Texas Burger 13,98. Peito de frango 10,98. Invicto com Amacitel 1,6 quilos 8,98. Papel Lé com 12 rolos 7,99. Roupas Wall 3 litros 14,90. Rede Economia, economia é aqui! Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h27. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Sidney Rezende, boa noite. Quem tá falando aqui é o Ivo, taxista, morador de Quintino. Sidney Rezende, o conselho que eu daria pro estagiário é o seguinte: escolha a profissão que goste, façam com amor, se dediquem, entendeu? E trate bem as pessoas. Sejam sempre cordial. Boa noite. Com relação à pesquisa, né, quem fala aqui é Pimentel, do Lago Corumbá, em Goiás. O estagiário, ele tem que, primeiro, nunca chegar atrasado. Segundo, nunca sair antes da hora. Terceiro,
tudo em volta dele tem que estar muito bem organizado. Ele não tem que achar que não pode ser o varredor, o limpador, né, o lavador. Ele tem que manter tudo organizadinho. Boa noite, Cid Rezende. Qual é o conselho que eu daria para o estagiário que está entrando? Seja onde for, só um conselho: consiga a sua vaga, consiga seu emprego e seja honesto. Meu nome é Paulo César, morador de Bangu. Sidney Rezende, boa noite a você e a todos da mesa. O que eu desejo para todos os estagiários é que não seja violento com seus alunos, porque eu tive uma estagiária que quase arranca minha orelha, cortou minha orelha toda por trás de tanto ela puxar quando eu era menor. Lembro dela até hoje. A estagiária com o nome de Thaís. Pelo visto, será que é estagiário de enfermagem? Pelo visto, não entendi, né? Eu acho que é, né? Ah, ele era estagiário. Ah, ela foi rígida com ele, né? Devia puxar a orelha dele. Acho que eu vou adotar isso aqui também, mano. O que você acha, André? Gosta dele? Não. Olha, eu sou contrário a isso. Não é legal ficar puxando as orelhas dos outros. Não é não, né? Muito menos em público. Eu acho que o Madureira tá certo. Vou voltar a ser o que eu sou mesmo. Olha só, gente, rapidamente. O ministro Flávio Dino, ele numa ação, ele escreveu o seguinte, né? O Brasil, ou melhor, escreveu assim: nenhuma empresa ou órgão com atuação no Brasil poderá aplicar restrições ou bloqueios baseados em determinações unilaterais de outros países. O que é que ele está dizendo? Se alguém tem no Peru, nos Estados Unidos, na Alemanha lá uma lei, ela vale lá na Alemanha, vale em qualquer outro lugar, mas não valeria no Brasil, porque vale a lei brasileira, vale a nossa lei para os nossos problemas aqui. Porém, o Departamento de Estado dos Estados Unidos respondeu agora à tarde, logo depois dessa publicação, dizendo não vale não. Dizem os americanos, nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Foi um comunicado que eles fizeram, como que dizendo assim: o que a gente decide aqui, vocês têm que obedecer aí. E o ministro Dino diz: o que a gente obedece é a nossa lei aqui. Olha essa, né? Isso é uma bela discussão jurídica para a gente levar para os próximos dias aqui para o ouvinte da família Tupi. Marcelo Madureira, obrigado pela sua participação. Um prazer estar aqui com vocês. Barrocas, Barroso, Barreira, Barrocas. Só Barrocas, né? Só Barrocas. Obrigado então, Barrocas, até amanhã. Obrigado, Sidney, obrigado, Madureira, obrigado, família Tupi. Isso aí, obrigado a todos que ajudaram aqui o Jornal Tupi chegar até esse final de forma vitoriosa. É o João Tavares na sonoplastia, é o Weber Ferreira, o Anderson Almeida na central técnica, é a Renata Victor, a nossa produtora executiva, e toda a equipe de jornalismo. 19h30. Até amanhã. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende.